Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma breve análise da eleição municipal da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e o Instituto Real Time Big Data fez uma pesquisa que foi divulgada no dia 4 de março, mas ela foi realizada no dia 1º e 2 de março, fazendo 2.000 entrevistas, na cidade de São Paulo. E a gente tem aí o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, em primeiro lugar na pesquisa estimulada, quando o entrevistado ele recebe o nome dos pré-candidatos pelo entrevistador. Então o Boulos tem 34% das intenções de voto e o Ricardo Nunes, do MDB, aparece em segundo com 29%. Temos aí uma situação de empate técnico. Na sequência vem a Tabata Amaral, que é deputada do PSB, partido do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Ela vem com 10% dos votos. Na sequência, o Kim Kataguiri, da União Brasil, ele vem com 6% dos votos. E depois vem a Maria Helena, do Partido Novo, e Padre Kelmon, do PRD, ambos com 1% dos votos. Na pesquisa espontânea, quando não é dito o nome dos pré-candidatos e o próprio entrevistado tem que dizer o nome do seu candidato, nós temos os números, uma queda drástica, Tanto que aparece os sem resposta, os sem intenção de votos, sem pré-candidatos, um número altíssimo, que é de 63%. Isso significa o quê? Que o eleitorado paulista ainda vê a eleição muito longe, muito distante. A eleição municipal ainda não está na cabeça, na preocupação do eleitorado paulista. Mas dos candidatos, pré-candidatos, na verdade, citados, temos aí o Boulos na frente com 8% e em segundo o Ricardo Nunes com 5%. Também aí 8,5%, também uma situação de empate técnico. Um ponto importante avaliado pela pesquisa é a rejeição, ou seja, aquele candidato que o eleitor quer distância. Aí, disparado na frente, o Padre Kelmon com 60%. E em segundo lugar, uma rejeição que podemos avaliar até como um pouco alta, tem o Guilherme Boulos com 46% de rejeição. E depois vem o Ricardo Nunes, que é o prefeito, que governar gera desgaste, ele tem 38% de rejeição e a candidatura menos rejeitada é a da Tabata Amaral, com 22% de rejeição. E passando para um item interessante também de avaliação, que é o potencial de votos, ou seja, aquele candidato que o entrevistado não escolheu, mas ele pode vir a mudar de opinião e pode votar nesse candidato. Então, tem aí o Ricardo Nunes, ele está na frente com 29% de potencial de votos, ou seja, pessoas que não escolheram o Ricardo Nunes, mas podem mudar de opinião ao longo do processo e votarem nele. E em segundo lugar, vem o Guilherme Boulos com 17% das intenções de voto. Observação também importante, faixa etária, a idade, o melhor desempenho do Guilherme Boulos vai na faixa etária de 16 a 24 anos, onde ele tem 43% de intenção de votos dessa faixa etária. E a Tabata Amaral também tem o seu melhor desempenho, também nessa faixa etária de 16 a 24 anos, que ela tem 18% de intenção de votos. E na sequência, o Kim Kataguiri também tem o seu melhor desempenho nessa faixa etária de 16 a 24 anos, ele tem 10%. O Ricardo Nunes, ele tem o seu pior desempenho nessa faixa etária de 16 a 24 anos, mas ele tem 21% de intenções de voto nessa faixa etária. O melhor desempenho do Ricardo Nunes é na faixa etária de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos. Em ambas as faixas etárias, ele tem 33% de intenções de votos. Entre mulheres e homens, o Boulos lidera nas mulheres, ele tem 35% de intenção de votos do eleitorado feminino,
e o Nunes tem 28%. E nos homens, o Boulos também continua na liderança, mas aí uma diferença bem apertada. O Boulos tem 32% de intenção de voto dos homens e o Nunes aparece com 30% de intenções de votos dos homens. E interessantíssima observação, já que a eleição vai ser muito polarizada, a influência do atual presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser fundamental nesse processo. Então, entre o eleitorado lulista, é o que já era de se esperar, o Guilherme Boulos aparece com uma grande margem na frente dos outros. Ele tem 69% de intenção de votos no eleitorado petista, e em segundo vem a Tabata Amaral com 10% de intenção de votos no eleitorado petista, e o Ricardo Nunes aparece com 4% de intenção de votos no eleitorado petista. Já olhando para o eleitorado bolsonarista, o que também já era de se esperar, nós temos o Ricardo Nunes também na liderança com 56% das intenções de voto, e em segundo o Kim Kataguiri com 14% de intenção de votos. Um dado importante para as campanhas estudarem é a principal demanda, a principal pauta do eleitorado, aquilo com o qual ele acha mais importante que um prefeito, um candidato a prefeito terá que trabalhar, e ganha a segurança pública, que sempre costuma ser uma pedrinha na esteira do pessoal da esquerda. Então a segurança pública é a preocupação de 27% do eleitorado entrevistado. Em segundo lugar, nós temos duas pautas, a saúde e mobilidade urbana, ambas com 15% de preocupações dos entrevistados. Outro dado bem interessante que foi avaliado é a questão do vice, né? O vice-prefeito ou vice-prefeita, como é que eles estão sendo avaliados? Então, o José Luiz da Atena, que está sendo muito cotado para ser o candidato a vice da Tabata Amaral, ele conta com uma aprovação de 54% dos entrevistados e ele tem uma rejeição de 37% dos entrevistados. Já a Marta Suplicy, que se refiliou recentemente ao PT, que deu até uma certa discussão interna no partido do presidente Lula, que foi uma ação até direta do presidente Lula, para que ela venha a ser a vice-prefeita do Guilherme Boulos. E só falta oficializar na convenção, mas a escolha já tá certa. Então, a Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, ela tem uma aprovação de 30% e uma rejeição de 45%. Então, foram colocados aqui números bastante interessantes para a gente fazer várias avaliações. Essa pesquisa foi encomendada pelo blog Três Poderes e o portal R7, em parceria com a TV Record. A gente fica por aqui, na sequência de novas pesquisas, a gente faz novas avaliações em breve. Até lá!